Oi, gente, tudo bem? A gente vai fazer uma análise da última prova do segundo semestre e comparar também com a do primeiro, para otimizar os seus estudos. Eu vejo muito inscrito no canal aí focando muito tempo e fazendo perguntas sobre coisa que praticamente não cai, enquanto que os concorrentes estão focando naquilo que sempre aparece. Lembra? Você não precisa de 50 questões acertar 45, mas eu vou mostrar para você que 40 dá para você disputar. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui, ó. Esse gráfico aqui, outra coisa, vocês têm que aprender a reconhecer gráfico, interpretar. Use esse vídeo também para se acostumar com uma coisa que você não viu ainda. Aqui, o que esse gráfico está dizendo? Ó, tô vendo aqui que tem várias matérias, português, química, geografia, assim que você tem que pensar. Mas o que são essas bolas com questões? Aí você tem que ir aprofundando. Mas, primeiramente, tá, esses círculos, essas bolas, representam as matérias, pelo que eu tô vendo. Aí note, quando a gente vem em português, no segundo semestre, a gente teve metade da prova. No primeiro, 24 também, dá para considerar metade. E isso é uma tendência assim de anos, eu tenho análise de todos os anos. Você nota que metade da prova você acerta com português. Metade. Então português é importante? Muito. Ah, Léo, mas o que eu vejo de português? Ó, vou deixar esse material grátis para vocês aí, eu tô completando ele ainda, tá? Se você olhar aqui, a gente tem na primeira coluna as questões, o número, então a questão 1 foi português, a questão 15 foi de português, a questão 48 foi de português. A gente tem o que cobrou, se é texto, gramática, alguma coisa específica, e do outro lado aqui, eu coloquei charge, que é para especificar ainda mais. Olha a importância de você saber interpretar e estar acostumado com questões de charge. Eu estou preparando um material para vocês, quando sair esse vídeo já vai estar no link aí embaixo, tá bom? E na última aqui, na última coluna, tem o grau de dificuldade considerando um aluno médio. Claro, eu posso colocar uma questão como elaborada, difícil, tem aluno que acha fácil, mas tem alunos mais avançados, tem aluno que está começando agora, eu estou considerando o aluno médio, que está tentando disputar uma vaga. Então perceba, quase tudo é texto, gente, quase tudo é texto. Eu vou perder tempo com gramática? Deixa eu ver se dá para colocar aqui, gente. Eu vou perder tempo aqui com gramática se eu estou em cima da hora? Não. Por quê? Porque quase tudo é texto, quase tudo é interpretação. Gênero textual é uma coisa que sempre cai, viu? É bom dar uma olhada assim, porque é uma questão meio certa e não tem tanto segredo. Ah não, tiveram duas, ó. Duas questões de gramática, das 25. Então 23 é interpretação. Então eu vou gastar tempo com gramática só se a minha interpretação estiver ótima. Senão não, senão eu vou fazer gramática. Não, desculpa, senão eu vou fazer interpretação. Português ETEC é interpretação. Eu vou deixar simulado, resolvido. Eu vou tentar salvar quem está em cima da hora também. Mas lembrando, o ideal é você fazer um curso com calma, evoluindo as habilidades devagar. Qual que é a próxima? Matemática. Observe que em torno de 10%, que na verdade 20% da prova, se a prova tem 50 questões, 10% é 5, 20% são 10 questões. Em torno de 20%, por que pode ser mais? Porque eu coloquei... Deixa eu ver aqui onde que tá. Lógica. E lógica, muitas vezes, tem a ver com raciocínio matemático. Vocês vão ver que nesse caso aqui não. Mas matemática, o que eu tenho que fazer? 10 questões é disso. Ah, mas matemática eu não tenho facilidade, Léo. Relaxa, olha aqui. O que caiu de matemática? Estou analisando a última prova do segundo semestre. Regra de 3, fórmula dada, média, é tudo assunto que já batido, gente, pelo amor de Deus. 3, 6, 7, 8, tá. Então, deixa eu só ver aqui. Ah, tá, o segundo semestre foram 8, tá certo. Então, ó, 2 de regra de 3, uma de fórmula dada, uma de divisão, fazer divisão. Eu até coloquei aqui, qual que é essa aí? É a 17.
Deixa eu ver qual que é. 17. Ele dá a fórmula aqui da densidade de massa sobre volume. Você resolve, tem no canal resolvido, você resolve essa questão fazendo uma simples divisão. Olha que tranquilo. Então, ó, regra de 3, divisão, regra de 3, fórmula dada. Não pode errar essas 4 aqui. Média, assunto batido. Ah, Léo, mas eu tenho... E essas outras aí, geometria, princípio fundamental da contagem, o que é isso? É o começo de probabilidade que vocês vão ver no ensino médio. Eu tenho um material, vou deixar o link aí também, com tudo resolvido das últimas de matemática da ETEC, tá bom? Passo a passo, com teoria, que é para se parecer algo do mesmo assunto você acertar. Porque eles não vão colocar algo igual, vão colocar algo do mesmo assunto. Então você tem que entender o assunto. Eu deixei um materialzinho legal com as últimas tendências, tem salvado muita gente, os comentários estão ótimos, viu? Vamos passar para o próximo aqui. Lógica. Quando eu olho lógica, eu vejo aqui 2 questões no segundo semestre e uma no primeiro. Normalmente fica em torno de 2, 3 questões, tá? Aqui no segundo a gente vai considerar 2. Mas o que é lógica, Léo? Se você tem acompanhado as questões que eu tenho resolvido, as últimas provas, eu expliquei. Tem uma parte no canal mesmo, um vídeo só sobre como você resolve com lógica, de graça. Aqui, por exemplo, ó, a questão 5 e a 36 foram de lógica. Vamos ver aí 36. Dá para resolver ela rapidinho. Lógica quer dizer que você não tem que levar conhecimento nenhum, é só pensar. Na questão 36 ele fala sobre cardiopatias de alta complexidade, problemas do coração, né? O transplante de coração surge como a forma mais indicada para que o paciente voltar. No entanto, apesar de as cardiopatias estarem associadas a alguns fatores que não podem ser modificados, hereditariedade, genética, né, sexo, idade e outros fatores podem e devem ser modificados pelas mudanças no estilo de vida e pelo uso de medicamentos. Legal. O que ele quer de mim? Assim, para o paciente que já tem predisposição, então hereditariedade, genética, ou que tem esse tipo de problema, é importante. O que eu quero? Eu quero evitar esse problema, então. Se ele tem esse problema, o que eu posso fazer para evitar? Ó, vou colocar aqui. Letra A. Manter o nível elevado de pressão arterial. Já não pode ser, né, gente? Você está com problema do coração, tem predisposição, você vai manter o nível elevado de pressão arterial? Manter o nível baixo. Percebe que é lógica? Pô, se eu não quero ter problema cardíaco, eu quero a pressão alta. E deixar de realizar exames preventivos. Não, você tem que realizar sempre exame preventivo. Porque você já tem predisposição. Ele falou aqui na questão. Assim, para o paciente que já tem predisposição, tá vendo? Então não tem como ser A. Percebeu que é lógica? B. Não só evitar atividades físicas. Gente, evitar atividades físicas. Você tem que fazer, né? Acompanhado do médico. Como? Com acompanhamento médico. Como também reduzir o consumo de água. Não, aumentar o consumo de água. C. Manter o consumo elevado de sal. O que isso faz? Aumenta a sua pressão. Não pode ser isso se você tem problema do coração. E aumentar o consumo de bebida alcoólica. Diminuir. Lembra, eu estou tentando evitar problemas cardíacos. D. Controlar o peso. Boa. E tomar as medicações quando indicadas. Perfeito. Pronto, gente. Olha que difícil. Isso aqui é lógica. E. Ele vai falar algum absurdo. Vamos lá. Comer alimentos ricos em carboidratos, óleos e gorduras. Você vai comer alimento rico em gordura se você tem problema do coração? Excluir legumes? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Excluir legumes, verduras e cereais. Então, percebe? Tirando a letra D de dado, as outras são um absurdo. Você resolveu essa questão por lógica. Você não precisou de conhecimentos, de estudar alguma matéria. Não. Ou seja, no segundo semestre passado, 2 questões você levava por lógica. Ah, professor, mas 2? Acredite em mim, eu lido com isso todo semestre. Aquele aluno que ficou por 2 questões, ele até vai ser chamado nas outras chamadas, já fica em desespero. Mas o pior é aquele que não entrou por causa de 1 ou 2 questões. E todo ano tem, né?
Não dá para entrar todo mundo, alguém vai ficar por uma ou duas. O que eu quero dizer com isso? Lógica é tranquilo, dá para você acertar as duas. Matemática, das 8 que teve no segundo semestre, 5 você levava fácil. Percebe? Português, gente, interpretação de texto não tem desculpa para errar nenhuma, na verdade. Mas a gente dá uma margem ainda para os alunos. Biologia, segundo semestre e primeiro semestre. Tá. Deixa eu ver aqui. Biologia... Teve uma, duas questões. Três questões. Vacina e soro, que é um tema batido. Relações ecológicas. Gente, ecologia cai todo semestre. Ecologia e fotossíntese é um negócio que eles amam. 40. Plantas. Plantas é um assunto tão primordial, mas não é todo semestre que cai. Mas é uma coisa que eu acho que o aluno tem obrigação de saber. Eles não pedem profundidade. Entendeu? É uma coisa que... Essas 3 questões, ó, deixa eu ver. Vacina, biologia aqui, relações ecológicas. Fácil. Planta eu coloquei médio porque eu sei que muitos alunos não veem isso. Mas dava para acertar as 3. Então, o que você vai estudar de biologia lá? Ecologia, parasitismos... É o que mais tem caído, e tem caído pouco. Aí eu queria chegar com vocês aqui em física. Nos 2 semestres, biologia teve 3 questões. E nos 2 semestres, física teve 2 questões. Poxa, de 50 teve 2. Professor, eu não gosto de física, não sei o que tem. Gente, uma das questões é velocidade média. Então sempre, se você souber o básico, velocidade média, você já acertou pelo menos uma. Mas tá... Se eu estou estudando agora, eu vou focar em física? Não, porque física é muito pequenininho. Não vale a pena eu estudar física agora. Tem caído 2 questões. Nossa, que frase forte, mas é real. Olha aqui, português, matemática, humanas, ó, geografia, história, química. Eu vou gastar meu tempo com 2 questões agora, eu vou deixar por último. O que eu recomendaria que você... Se acompanha o canal, já tem. Tá de graça. Aprenda a velocidade média. Tá também na parte de exatas que eu disponibilizei no curso aí no link abaixo. Então, física... Eu vou focar em física? Não. Até biologia. Do mesmo jeito que física eu indiquei velocidade média, biologia eu indicaria ecologia. Porque são poucas questões. Agora, química sim, ó. Olha que engraçado. No primeiro semestre... No segundo semestre foram 5. Aí no primeiro foi uma. O que eu percebi analisando? Eles tendem a alternar. Então coloca pouca questão, muita questão. Pouca questão, muita questão. Pode mudar? Pode, mas eu percebi essa tendência. Então eu esperaria para o segundo semestre mais questões de química agora. Eu vou fazer um material especial de química aí para vocês também. Vou deixar no link aí embaixo, com revisão, questões resolvidas, sobre os principais, ó, porque 5 questões, 10% já não é irrelevante. Química eu já tenho que dar uma olhada. 2 tudo bem, deixa pra lá, agora 5 já é 10%, não dá. Tá bom? Se você olhar a química aqui, elemento químico, ligação, separação de misturas sempre cai. Substância sempre cai, pressão atmosférica. Física caiu velocidade média, o que é batido. E olha só, aquecimento e resfriamento. Aquecimento e resfriamento, reação exotérmica e endotérmica tem aparecido muito. Você tem que saber essas 2 coisas. O que acontece quando você aquece e resfria? O que é uma reação exotérmica que libera energia e uma endotérmica que absorve energia? Tem no canal de graça. É só vocês verem as últimas provas, tudo que tem aí no subgrupo da ETEC, na divisão da ETEC. Então, física, apesar de ser pouco, dava para fazer, mas eu não focaria nisso se eu tenho pouco tempo, principalmente. Química, eu vou deixar um material bem legal aí para vocês. Depois disso, a gente tem as humanas. Ó, geografia foram 4 e 2. Então, perceba, eu gosto de colocá-las juntas, tá?
4 questões já não dá para ignorar, mas foi no primeiro semestre. No segundo foram 2. No último. Então eu calculo que vão ser poucas questões agora. História, mesma coisa. Primeiro semestre, 5. Eles tendem a cobrar mais humanas no primeiro semestre, eu não sei porquê. Segundo semestre, 3. Entretanto, quando você une as duas, 2 de geografia mais 3 de história, já deu 5, 10% da prova. Já não posso ignorar. Então você tem que ver os principais assuntos de geografia e história. A ETEC gosta muito, eu coloquei em diversos simulados, que eu vou deixar o link para facilitar no material grátis. O que é mais importante de história e geografia? O que a ETEC gosta? Ela gosta de abrir seus olhos com críticas ambientais, críticas sociais. Isso está muito associado com geografia e biologia, principalmente. História, ela já vai um pouco mais fundo. Ela gosta de história contemporânea, principalmente. Os últimos presidentes, o que aconteceu na época de cada um. ETEC ama Getúlio Vargas, tá bom? Então isso aí tem que estar na sua mente. Então o que eu focaria? Primeira coisa, português, interpretação de texto. Matemática, eu deixei um curso aí que está salvando. Se você não tem tempo, adquire ele. Por quê? Matemática, português 25 mais matemática já dá 34 questões, 35. Na maioria dos cursos você passa. Se você for de escola pública, então, aumenta 10%. 35 com 10%, só para quem nunca viu, tá, gente? Quando tiver 10%, 100% é 1, 10% é 0,1. Então você faz 1,1, que é o 100% que você tinha, mais 10%, vezes o número que você quer. 35. Então quanto que é esse 35 mais 10% de 35? Então se você é de escola pública, já vai para quase 40. Você vai passar em ótimas colocações. Só com português e matemática. Percebeu? Só que lógica, lembra que eu falei? É tranquilo. Física, ele pede o básico. Química, eu vou dar um material que vai salvar vocês nessas 5 aqui. Então, só não vai passar quem não está acompanhando a gente. Aqui, no segundo semestre. Português, olha a importância, ele é metade da prova. Depois, o que eu focaria? Matemática. Olha a importância dela. Depois, química. Lógica, não tem como... Faz aquele curso que eu deixei de graça no canal, questões de lógica e técnica, já vai ser suficiente. Essas 2 aqui estão de graça. Agora, português, matemática e química, você já passa em qualquer coisa. Porque o que sobrou? 3, 5... Não, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Lembra que eu falei que você disputa 40 tranquilo? Mesmo se você errar todas, de história, geografia, física e biologia, você ainda está disputando 40. Dessas 40, no mínimo 35 você tem que acertar. Isso que eu já te dei 10 de lambuja aqui, que eu estou supondo que você não vai fazer. Então, gente, quem faz o curso, passa. Vale muito a pena. Por fim, eu deixei aqui uma comparação do segundo semestre, o último, e da última prova aqui do primeiro semestre de 2024. Olha o número de questões fáceis. 34, 35. Então, 35 questões são fáceis. Fáceis que eu estou supondo, você tem que acertar todas. Eu estou excluindo o elaborado. Você não precisa acertar nenhuma elaborada. Não, professor, não. Estou supondo que você não vai. Estou dando essa lambuja. Agora, do médio, você tem que acertar metade, né? Se você fizer isso no segundo semestre, aqui, 34 mais metade de 12, que é 6. Já deu 40. Se você for de escola pública, dá 44. Vai passar nos primeiros lugares. Aqui no primeiro semestre, você tem que acertar as fáceis, mais metade da média. 3,5, vamos pôr 3, menos da metade. 38. Sou de escola pública, professor. 42 quase. Percebeu como dá para passar desconsiderando as questões difíceis e acertando só metade das médias? Até se você errar uma ou outra fácil, dá, gente. Então faz o curso, acompanha. Olha os comentários aí das provas que eu posto, dos cursos. Olha os comentários. Ajuda demais a galera.
Tá, entendeu? O canal tá aprovando muita gente. Então vamos junto, vamos com força, que a vaga é de vocês.